Se eu tiver numa determinada faixa vibratória, eu vou ter Hamedcast, o podcast do Espaço Espírita Hamed. uma vitória para a gente já vai andar com mais segurança. A tua postura. O olhar de Hamed sobre vários pontos de vista. Sintonizar um monte de coisa. Capítulo 18, Mágoas, do livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, Hamed. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Alguém nos desprezou profundamente, lançou sobre nossa alma o punhal da ironia. Julgou-nos impiedosamente, afirmando que o fracasso era destino fatal em nossa vida. Olhou-nos com desdém e, com leve sorriso sarcástico, deu-nos as costas como se não tivéssemos nenhuma importância. Nesse momento, nosso peito se inflamou pela dor do descaso. O coração ardeu envolvido numa estranha aura de desamparo. A mágoa pode surgir por muitos motivos, entre os quais por rompimento afetivo, maledicência sobre a vida sexual de alguém, preconceito determinado por idade e trabalho, ingratidão dos filhos, abandono de amizades queridas, traição amorosa, discriminação social, exclusão motivada por raça, cor e credo religioso. Aliás, ninguém consegue viver sem nunca se magoar com alguém ou com certas ocorrências. Na realidade, a mágoa é uma das muitas emoções humanas. Só não se emocionam os corpos inanimados, vistos que as emoções nas criaturas vivas revelam a importância que elas dão a si mesmas, aos outros e aos acontecimentos. Se nada nos importasse, nunca teríamos mágoa, mas isso é impossível. A importância que damos a tudo que existe mede o grau de sentimento que possuímos por algo ou por alguém. Aconselhar uma pessoa ofendida a imediatamente esquecer, não se magoando com a ofensa, seria o mesmo que pedir-lhe que agisse como se a agressão nunca tivesse acontecido. Pode ser uma ideia equivocada a de nunca se magoar e sempre esquecer, pois a não aceitação de uma emoção real resulta no deslocamento para coisas fora do mundo interior. O fato desagradável fica focalizado no exterior e a verdadeira causa da emoção permanece no escuro. Essa postura comportamental recebe o nome de ocultação dos sentimentos ou repressão. Conseguiremos trabalhar melhor nossas mágoas, não as reprimindo nem as intensificando, e sim desprendendo-nos, desligando-nos, ou melhor, colocando-nos a certa distância mental-emocional dos fatos ocorridos e das pessoas que neles se envolveram. No entanto, isso não significa que devemos nos afastar hostil e friamente, viver alienados e impermeáveis aos problemas, ou nos deixar de importar com tudo o que aconteceu, mas que podemos viver mais tranquilos e menos transtornados para analisar e, por consequência, concluir que as situações e os acontecimentos que nos cercaram são reflexos ou criações materializadas dos nossos pensamentos e convicções. Acreditamos que, ao fazer o proposto distanciamento psicológico, teremos sempre mais possibilidades para perceber o processo interno que há por trás de toda mágoa. As palavras de Paulo de Tarso aos Efésios validam essa ideia. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequeis, quer dizer, admita a mágoa, não viva com emoções recalcadas, porque quem assim vive transita cotidianamente em constante irritabilidade, sem saber de onde veio
para onde vai e quanto tempo vai ficar. Pôr o sol sobre a vossa ira significa não intensificar, não reavivar fatos doloridos, não transportá-los do passado para o presente. Não se magoar é impossível, mas perpetuar ou ignorar o fato desagradável pode ser comparado ao comportamento do escorpião, que, quando enraivecido, inocula veneno em si mesmo com o próprio ferrão. Perdoar não significa apenas esquecer as mágoas ou mesmo fechar os olhos para as ofensas alheias. Perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão e aceitação dos sentimentos humanos, por saber que nós e os outros ainda estamos distantes do agir corretamente. Eu achei isso na teoria muito fácil, na prática muito difícil, gente. Porque ele vai trazendo no texto justamente o caminho do meio que a gente precisa ter, né? De não adianta você negar e fazer de conta que você não tá magoado, que você ficou com raiva, etc. E também não adianta você ficar com tanta raiva a ponto até de se envenenar ali. Que é o caminho do meio, de reconhecer, lidar com esse sentimento, falar, oi, tô sentindo e tal. Eu acredito que já seja um passo bem importante quando a gente reconhece, sabe? Do tipo, hoje eu quis matar o fulano. Eu acho bacana quando eu escuto isso de alguém, eu procuro falar, porque é pior, sabe? As pessoas, eu conheço muita gente blasé, assim, imagina, raiva, não, nunca senti, né? Impossível, né, gente? Essa semana, num dos atendimentos, eu tava falando com uma pessoa, e daí ela com um sorriso assim, não, tá tudo bem com o fulano, com o ciclano. Aí a gente começou, eu falei, mas tá tudo bem mesmo? Não, na verdade, acho que não tá tudo tão bem. E a gente faz muito isso, né? De ficar tentando disfarçar ali e tal, não, tá tudo bem. Aí, de repente, a hora que a gente vai cutucar... Empolguei, gente. Eu olhei, quando eu comecei a ler, se essa primeira parte olhou-nos com desdém, aí... sorriso, então eu pensei comigo, isso é uma coisa que a gente sente, não tem essa pessoa dizer que nunca sentiu isso, porque acontece, por mais que ela seja evoluída, né, mas acontece, e eu também concordo com você, Renata, porque tem momentos que a gente fala, não, eu não estou com raiva, mas você está sim, e quando você já aceita e admite que está, já é um passo para você trabalhar e entender, para esse equilíbrio que você fala que não é fácil, porque é difícil, depende de como você foi afetada por essa mágoa, por essa indiferença, o tamanho que você tem da sua reação é dentro de você que vai saber, que vai sentir. Então, eu penso que realmente você já tem ideia de que você está, já é um grande passo para você trabalhar, entender o que está acontecendo e sair, né, dessa mágoa que não te leva a um lugar bom, assim, não sei, de acordo com o que você está querendo na sua evolução. Pegando o que você falou, Vera, do começo aqui, a primeira ideia que me vem é quanto mais melindroso nós somos, ou até quanto mais machucado também, nós não acho que somos só, não acho que tem só pessoa melindrosa, acho que tem pessoas feridas pela vida por muitas situações. Então, a mesma coisa, você tem um machucado, se ele não está cicatrizado, quando você vai bater naquela região, ela já é sensível, né? Então, é fácil você não estar bem e interpretar de uma maneira errônea uma situação, né? O importante não é a dor que te vem da situação, mas essa reflexão de perceber, consciência é isso, né? Essa reflexão de que, olha, tá dolorido, então bateu, fiz perceber dessa forma, essa comunicação que você tem que ter com você e com o outro, muitas vezes com o outro, para o outro também perceber, olha, tanto às vezes a forma como o outro se comunicou com a gente, como a forma que nós também compreendemos baseado nos nossos sentimentos, né? Pensei nisso. E essa história que ele fala do irai-vos, mas não pequeis,
é assumir que todo mundo vai se magoar. Mentira que não se magoa. Todo mundo vai se magoar. Mas que essa mágoa não nos domine de tal forma que tire o nosso sol. Porque é isso que ele fala. Quer dizer, ó, a mágoa nos domina tanto que você perdeu o sol. Você não tem mais sol. É como se você não tivesse mais vida. Você vivesse mágoa. Você fosse mágoa. E ter uma mágoa não quer dizer que você tem que ser magoado ao resto da vida, né? É saber aceitar, compreender e sair dessa sintonia que você se colocou por algum motivo. Né? Não é julgar ninguém, é só ter essa consciência que se magoar é normal, acontece, mas nós não somos mágoa, nós somos vida, nós somos sol. Né? E é interessante que ontem eu conversei com uma pessoa e a pessoa estava no sol. E a pessoa falou assim para mim, diante de uma determinada situação que estava acontecendo ali, ficar no sol era ter sol, é buscar o sol de alguma forma. Então eu diria que em muitas situações temos que buscar esse sol. Ou o sol mesmo, né? Ou o sol interno, que é o mais importante para a gente estar iluminado. Porque senão é difícil, né? Às vezes o outro nos magoa, mas ele não percebe que está fazendo isso, né? Então acho que falta a nossa comunicação de falar para o outro, olha, eu tenho essa ferida antiga que ainda está doendo, por favor, não fale assim, porque senão vai repetindo, né? Vai repetindo. Vocês já ouviram que mágoa é má água? É uma má água. É uma má água. É interessante isso, né? Porque o nosso corpo tem bastante água, né? E aí, se a gente fica com uma má água, isso vai fazendo mal para o nosso corpo. Eu ouvi essa explicação, não lembro aonde. É bem interessante, né? Eu não tinha pensado nisso. Má água. Não circula, né? Uma boa... tem uma circulação interna. E você ser uma pessoa magoada, né? Você estar magoado por muito tempo vai afetando o seu corpo físico, né? Doenças. Fica aquela água parada, velha, né? Fica um bloqueio, né? Na sua vida, assim. Você fica pensando que a vida é fluida, né? E um bloqueio, ela não flui. Ela fica de uma certa situação, uma má água mesmo. Não flui. Água parada, velha ali. Estagnada, né? Fica uma situação estagnada. Sim. Imagina quantas situações estagnadas as pessoas e nós temos. Algumas... Coisa de anos, né? Fica ali... Não conversa com a fulana porque fez não sei o quê há 50 anos atrás. Fica aqui remoendo aquela coisa. Falou que o bolo não estava bom. Aí ficou assim pensando. Porque você olhou de um jeito que achou que não estava. Nossa, realmente, viu? É porque se você não esclarece algumas coisas, aí você cria na sua cabeça a situação, né? E aí você acaba se magoando com às vezes uma coisa que nem existiu, né? Você criou. A pessoa nem teve a intenção, né, de magoar mesmo, né? Por isso que é legal isso que você falou, Elga, da gente falar, né, as coisas. Porque eu acho que é natural nas relações, por mais que a pessoa seja super sua amiga, marido... Mal entendido, né? E não só mal entendidos, eu acho que até em certo ponto é saudável, sabe, certos desentendimentos. Porque faz parte, as pessoas têm visões de mundos diferentes, sonhos diferentes. Vai ter uma hora que às vezes você dá uma estrilada ali, eu acho que faz parte das relações. Mas quando você traz a verdade e fala e tenta resolver, é muito melhor do que ficar guardando ali aquilo para si mesmo, né? Aí a gente está falando disso, eu também lembrei da época que eu dava aula, que o quanto que a gente também tem que ir trabalhando isso com as crianças. Essa coisa da mágoa. Eu lembrei que uma vez eu dava aula no 2º ano
Aquilo me marcou muito. O menino, ele brigava com outro menino, e eles não conseguiam. Era um negócio estranho, eles não se entendiam. Tudo ele achava ruim que o menino fazia. Aí um dia a gente sentou para conversar com calma, ele falou assim: não, eu tenho mágoa dele desde o pré, porque ele fez isso comigo. A gente estava no 2º ano. E aí, olha só, eu falei, mas você já falou isso para ele, né? Não, eu nunca falei, eu fiquei muito magoado. E aí a gente foi conversando, né? E o menino falou, não, mas eu nem lembro que eu fiz isso. Olha só, já na infância, essa dificuldade de lidar com um sentimento lá atrás, né? O menino levou aquilo e não conseguia mais se relacionar com aquele colega da classe, né? Você sabe que você me lembrou, Renata, que já ouvi situações que os pais, os próprios pais, às vezes induzem a criança a ficar contra a outra. Porque a criança vem e relata uma situação, óbvio, você se baseia no que o outro está falando, né? Então a criança relata uma coisa, então cada um sempre relata como me sacanearam, vamos pensar assim, né? Eu sou vítima da situação. E os pais, baseados nisso, reforçam o se afastar do outro, olha, não é uma boa pessoa, não é um bom amigo. E nesse movimento, você, no decorrer do teu crescimento, imagina quantas pessoas você pode ir tirando do caminho sem base, sem estrutura, sem verdade. E ficando sozinho às vezes, mas solitário até, porque foi esse aqui, aquele ali, enfim, né? E outra coisa que você falando, você me lembrou, é que acho que todo mundo já se magoou, né? Que nós estamos falando sobre isso. Quando você olha para a pessoa e você está magoado, você não vê a pessoa, você só vê a mágoa. É verdade. Você não consegue estar com a pessoa, você não consegue chegar na pessoa, porque a mágoa vem na frente, assim. Né? Você Então, não enxerga mais. Não enxerga. Nada de bom naquela pessoa, né? Você não enxerga, você vê aquilo que ela fez, que te machucou, e não anda mais, né? Você vê a tua ferida, e depois lá vamos nós pensar, nossa, a ferida é do ego, porque espírito não tem ferida. O espírito é livre, o espírito liberta, o espírito entende evolução, entende o movimento de cada um, respeita o estágio evolutivo de cada um. Então, esse é o espírito. O ego não. O ego vai olhar para a pessoa e não vai ver a pessoa. Vai ver, olha, ela me feriu e depois, e ainda tem que perdoar. Então, entra num sofrimento porque tem que perdoar, mas a ferida está ali. Eu estou brincando, mas é bem assim que acontece. Porque não dá para negar que tem coisa que dói na gente e depois fala, tem que perdoar, mas está doendo ainda. E o conversar, então tem que conversar, mas conversar também é expor que aquilo está doendo. Ó, os conflitos internos. De um tempinho, às vezes, né? Às vezes até muito tempo, que nem a Olga falou, às vezes muito tempo. Isso que você falou dos pais... Nossa, eu já vi pai tirar satisfação da criança na porta da escola, que fez isso, aquilo com o filho. E, gente, é um exercício, assim, Outro dia aconteceu aqui em casa, ele chegou, meu filho falando assim, ai, a teacher, eu fiquei muito triste com a teacher hoje. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí ela não me chamou para responder o quiz lá, sei lá, que ela tá fazendo. Gente, pega uma mãe doida, tá vendo? Excluiu meu filho. Isso daí acontece, você tem que saber ouvir, né? E falar, na próxima você responde. Acabou, né? As pessoas, às vezes, mãe, tem muito isso de alimentar, ai, coitado, olha, o fulano fez isso com o coitadinho do meu filho, né? E aí quer ir lá defender. Nossa, cansei de receber umas mães assim na escola, sabe? Que não sabe falar para a criança, vai lá e resolve, né? Que também tem que ensinar. Então, seu amiguinho te magoou, então, num outro momento, vai conversar com ele, vai entender por que ele fez isso, né? Porque também tem que ensinar a criança a pensar dessa forma para ela poder ter a atitude de conversar, de entender. Senão, isso aí, mais um que leva mágoa pro resto da vida, né? Igual o menininho do 2º ano. E que vai aprendendo, né? Dessa, outra, porque é o padrão que ele aprende. Mágoa aqui, mágoa ali, então ele vai viver magoado. É o que eu falei no começo, porque a sensação minha é imaginar uma mágoa andando.
Mas eu não acho que não teve momentos na nossa vida que não foi assim. Uma mágoa andando, aquela coisa pesada, porque é pesado isso. Aquela dor ali dentro de você e você tentando resolver e às vezes não saber como resolver, mas também não quer expor aquilo para o outro, porque fica cheio de receio de expor para o outro, porque também já parte do princípio que o outro não vai entender ou que o outro vai te criticar. Sei lá, hoje eu coloquei uma imagem até no Instagram, que é quando uma pessoa te procura, ela precisa de ajuda, não de um sermão. Fiquei pensando, realmente não queremos sermão, mas de repente, sem perceber, estamos fazendo. Não queremos sermão, mas às vezes a gente está dando sermão no outro, achando que isso ajuda, então a gente também deixa o outro mais pesado, às vezes mais machucado também. Quanta coisa a modificar, quanta coisa a repensar mesmo, né? Para que não domine o nosso sol interior, né? Porque tem pessoas que já é difícil procurar o outro e ainda, por essa razão mesmo, não se sente bem em procurar o outro, acha que já não está conseguindo resolver suas questões. Aí vai encontrar o outro ainda vem com o sermão, aí realmente piora muito mais a situação. E aí eu acho que sim. E também no caso da mágoa, tem pessoas que ficam esperando o outro pedir desculpas, ele nem sabe o que está acontecendo, porque não sabe o que ocorreu, e aí fica passando aquele tempo, aquela situação difícil, e não se resolve porque ninguém fala nada. E aí não dá para adivinhar, né? Fica bem complexo. Eu diria que mais do que falar com o outro, é a sensação da pessoa ou de nós, né? De se expor. Eu diria que ainda temos uma certa dificuldade de mostrar para o outro, de estar aberto para o outro mostrar o que a gente sente. Porque temos muito medo da resposta do outro, nos preocupamos com a atitude do outro, não pensamos que simplesmente precisamos nos libertar e falar, né? Que cada um vai reagir de acordo com o que ele pode. Mas para sair dessa ira que ele está dizendo, desse acúmulo de mágoa, eu diria até que nem sempre é falar para o outro, porque de alguma forma nós nos resolvermos com ela. Desfazer, né, o poder que ela vai ter sobre nós, a ilusão que nós criamos sobre uma situação. É viver bem, tentar viver bem. Às vezes é mais do que falar para o outro. Mas não estou dizendo que em muitas situações não é para falar. Em muitas situações tem que falar, até para o outro saber. Né? Tem coisas que se não falassem para nós não saberíamos. Uhum. Entendeu? Por mais que a pessoa vá aceitar ou que nós aceitemos ou não, mas se o outro não chega e não coloca uma visão diferente da nossa, nós não sabemos. Porque a gente só tem como se basear pela nossa visão pessoal, né? Então acho que tem muita coisa que pode ser mudado nas relações se aprendermos a ser verdadeiros com a gente e com o outro, independente da opinião do outro, porque o exercício é de crescimento pessoal mesmo. O outro vai assimilar o que ele pode, o que ele entende, também tem o mesmo direito que cada um de nós de concordar, discordar. Eu achei interessante ele falando, né, que a gente tem que, como se fosse assim, não pode reprimir, você tem que viver a mágoa, né? Mas também elaborar e aí depois deixar ela ir. Eu não sei, fiz um paralelo assim, igual o luto, né? Porque o luto antes, ninguém falava isso, você tem que viver o luto, tem que esgotar, né? Ninguém falava isso, porque era uma coisa até assim, não... você tem que ficar bem, né? Morreu, ok, passou, tem que ficar bem. Mas tem que viver aquele momento até esgotar e para você conseguir dali partir, andar, né? Seguir em frente. Lavar a alma, como diria a Elga aí, né? Deixar fluir. Porque antigamente era muito conceito de força você engolir quieto. Então isso você era forte.
Poderia estar podre por dentro, mas externamente passava a ideia de forte, de fortaleza. E aí o ser humano vai adoecendo de mil maneiras, porque está todo quebradinho por dentro, né? De tantas situações mal resolvidas e inacabadas. Você me lembrou quando falava para criança, acho que tem gente que deve falar ainda, né? Engole o choro. Engole o choro. Então vai, engole a dor. Vai, então pronto, parou, acabou a dor. Não, não acabou, tá lá presa lá dentro, né? E aquilo, olha... E essa parte que ele fala, aconselhar uma pessoa ofendida a imediatamente esquecer, não se magoando com a ofensa, seria o mesmo que pedir-lhe que agisse como se a agressão nunca tivesse acontecido. Às vezes a gente faz isso mesmo, né? Sei lá, você quer tentar amenizar, você fala, ai, não, mas... Ai, esquece, vai passar, deixa, ele é assim mesmo, aquela pessoa daquele jeito. Mas, porque a gente faz mesmo, não tem jeito. Mas agora, refletindo, você tem que deixar a pessoa ter o tempo dela, né? Porque, Gisela, é bem mais fácil mesmo, né? A pessoa que faz esquecer do que aquela que bate e esquece, mas quem apanha não, né? Então, com certeza, mas então, fácil falar, né? É quando fácil na nossa falar. pele, você quer matar a pessoa que a gente falar isso, né? Você quer... É verdade. Sabe o que eu pensei com o teu comentário, Gisela? Quando você vai relatar uma dor para alguém e alguém fala dessa forma, parece que está menosprezando a tua dor. Porque você está querendo um colo e o outro fala, não, vai passar, parece que é nada. E aí você fica com mais... A dor até aumenta, parece, né? A dor piora, porque ele transformou em pó a tua dor. É uma desconsideração até. O outro quer ajudar, mas a forma de ajudar né, quer dizer, te derruba. Quando a pessoa fala, ai, mas tem tanto problema pior no mundo, você tá preocupado com isso? Ai, dá vontade de matar, né? Tanta gente morrendo, tanta gente com fome, não sei o que, você tá preocupado com isso? Assim, tipo, cri, né? É horrível, né? Sua dor é a sua dor, né? Mas sabe você que tá sofrendo com aquilo. No PNL, eu lembro que isso eu gostei muito a primeira vez que eu ouvi isso, que eu comecei a aplicar muito na sala de aula, porque os meninos às vezes vêm com aqueles problemas que para eles são homéricos, a gente adulto olha e fala, mas era só isso, né? A gente tem essa sensação, mas essa ideia de acolher, né? De, não, ó, a gente acolher primeiro essa dor, né? Antes de qualquer coisa. Você sabe que às vezes a própria pessoa fala, é interessante, né? A pessoa fala assim, eu sei que tem situações piores do que a minha. Então, parece que ela já vai relatar aquilo com uma certa vergonha da dor dela. Porque tem dores, sim, tem dores piores do mundo. Mas a nossa é nossa. Cada um está sentindo. Então, para você, aquilo é a tua dor. Pois é. Então, às vezes a pessoa fala já como se tivesse vergonha de estar sentindo aquela dor. Então, veja que, de repente, a pessoa piora a própria dor por já estar com vergonha da dor. Claro, existem muitas coisas no mundo, ainda mais hoje em dia, mas a dor de cada um é de cada um. Por algum motivo, aquilo está te doendo e você está sentindo. Então, aquilo tem que ser trabalhado com você. Imagina, eu vou ignorar aquilo? Tudo que é ignorado não é resolvido, ao contrário, é reprimido. Ficou até uma frasezinha bonitinha agora, hein? Resolvido é reprimido. Hã? O que não é resolvido é reprimido, realmente, é certo. Olha, dá até frase, hein, Vera? Até frase, vai falar. Meu, gostei da frase, uma boa frase. Vocês vão ver essa frase e vou dar risada depois, hein? Daí. Se eu me esquecer dela, tá? Ai, meu Deus. Eu tô lembrando do BBB. Tô lembrando do BBB, do menino que, por causa do cabelo, né? Que riram do cabelo dele, que falou que parecia cabelo de que era mesmo? Dos homens que parecia da um cabelo... isso, que ele não falou na hora, deixou para falar depois. Aí falaram que ele falou na frente de todo mundo, que ele podia ter falado à parte.
que era um exagero. É mais ou menos o que a gente está falando agora, né? Foi uma coisa dolorida para ele, porque sempre riram do cabelo dele, né? E quando aconteceu, ele não conseguiu falar. Aquilo era tão dolorido que ele deixou para falar lá no dia. Sim, sim. Mas aí o povo puxou, né? Nossa, ele deixou para falar em rede nacional. Uma turma achou que ele exagerou de reclamar, né? Mas é o que a gente está falando, a dor é sua, né? Não tem como comparar. Uma dor boba, engole o choro aí. Você sabe, eu gravei a entrevista, olha eu fazendo propaganda, tá? Mas pode deixar a propaganda. Eu gravei a entrevista do Bial, eu gosto muito do Bial, né? Do programa dele, né? Com o Thiago Leifert. E ele falou exatamente isso, Elke. Ele falou, olha, me acusaram de fazer mimimi, que era mimimi dele e tal, mas não importa. Importa que para ele doeu. E o comentário que ele fez tinha a ver com aquela situação que ele sabia que não tinha uma maldade, né? Que foi falado mesmo por desconhecimento, mas foi associado àquela pessoa que era o João, né? Para outros pode ser mimimi. Então voltamos para a questão do respeito, quer dizer, para um pode ser mimimi, para o outro é a dor do outro. E se ele não falar, o outro não vai saber, não vai parar de tirar sarro, né? Ele falou exatamente o que você colocou, porque aquilo foi dirigido para uma situação. É interessante como as pessoas pegam tudo de uma forma generalizada, né? Então, se eu falar para você, é para você. Isso aqui é para você, isso aqui é para mim. Tá? Não é... Você não pode generalizar, porque cada um não é um indivíduo, uma identidade, como nós falamos. Então, isso também tem que ser respeitado, né? Quer dizer, olha, como eu senti, é a minha forma de ter sentido. Como você falou, é o teu jeito. Como o outro vai entender, é do outro. Tá? E aí, se todo mundo conseguisse se trabalhar dessa forma, acho que facilitaria o que a gente fala do perdão, porque ele vai encerrar o capítulo falando do perdão. Então, o perdão não é passar por tudo e falar, eu perdoei. Não, isso aqui é muito santo, não existe. O perdão é uma elaboração interior de uma situação que foi compreendida, entendida, aceita ou até mesmo não aceita, mas de alguma forma teve uma resolução interior para você chegar no processo de perdão. Não tem como pular etapa. Uma criança não vai andar antes de firmar a cabeça, sentar, engatinhar. É um processo que vai acontecendo dentro de cada um de nós. Agora, se eu olhar para o outro e o outro é a mágoa, então eu estou impedindo que esse processo aconteça dentro de mim, não é dentro do outro. Quando nós fechamos a porta para a compreensão de uma situação, o que vai sofrer essa carga emocional é a pessoa que não consegue se abrir para resolver, para se libertar daquela energia. Que é como acho que a Renata falou, o outro nem lembra. E isso acontece no nosso dia a dia. Tem coisa que nós falamos pro outro sem medir o que está falando, sem filtro, não sabe o quanto tocou, o quanto magoou, fala, vai embora, e não sabe o que deixou pendurado no outro. Então, muita coisa nós carregamos, até sem saber que nós estamos carregando de carga energética que os outros podem enviar de alguma dor, de coisas que simplesmente nós desconhecemos. E vice-versa, né? E vice-versa. Porque quando você vai entrando nesse universo mental, você vai percebendo quanta coisinha que ficou ali guardadinha, né? De canto, como se não tivesse importância. E tudo tem importância, essa é a verdade. Tudo tem importância. Fica cada vez mais clara a importância de observar o que sentimos. E não é só o que sentimos, mas tentar traduzir para nós mesmos o que está por trás daquilo que estamos sentindo. O que aquele sentimento está escondendo, né? Acho que a comunicação também é importante, né? Tentar limpar a área, né? De coisa mal resolvida. Claro que depende do outro, né?
Se o outro que magoa a gente toda hora também não quer ouvir, fica difícil, né? Mas acho que tentar limpar, né? Não deixar acumular tanta coisa. Outro dia meu irmão falou uma coisa também para mim, ele falou assim, eu fiquei bravo com você porque você me empurrou e eu quebrei meu dente. Eu falei, nossa, gente, eu empurrei meu irmão, ele quebrou o dente. Gente, juro que eu não lembro disso. Acredito. Mas quando vocês eram criança, Helga? Sim, mas eu não lembro disso. Eu achei que tinha sido agora. A gente estava vendo uma foto. Eu pensei que ela estava falando de uma coisa recente e eu pensei assim, como é que ela não lembra? Não. Eu tenho 62 anos, meu irmão tem 60. A gente estava vendo uma foto de criança e ele estava banguela. Aí ele falou assim, sabe por que eu tô banguela? É porque você me empurrou e eu quebrei o dente. Falei, Jesus amado, eu te empurro. Juro, eu não lembro disso. Viu? Gente, tá vendo? Ele tem uma água comigo aí que eu não tô sabendo. Gente. Sabe que um irmão do meu pai, ele era tão magoado assim com os irmãos, com a família, né? Nem sei por quê. Que ele morreu e aí o meu pai falou, eu não sei se eu vou no velório. Eu falei, por que, pai? Porque um amigo desse meu tio que morava junto, que falou que quando ele morresse, ele não queria nenhum dos irmãos dele no velório. Tamanha mágoa dele. Não queria que nenhum dos irmãos dele fosse no velório. Aí meu pai ficou, eu não sei se eu vou, porque ele não queria a gente lá, não sei o quê. Eu falei, pai, faz o que seu coração mandar. Se o senhor tiver vontade de ir, vai. Mas se o senhor achar que não quer ir, né? Aí ele falou, acho que eu não vou, não. Vou rezar para ele. Eu falei, então, pronto. Mas eu fiquei depois com isso na minha cabeça, pensando, gente, olha, a pessoa viveu, sei lá quanto tempo da vida dela, com a mágoa, né, dos irmãos, nunca conversaram. Às vezes ele passava, e eu já vi assim, ele passava na esquina, assim, do quarteirão perto da minha casa, ele nem olhava pra gente. A gente estava sentado na porta, ele nem olhava. E aí ele, mesmo no dia da morte, né, lá ele com essa coisa assim, não quero ninguém da minha família aqui. Então é uma coisa que eu falo, como será, né, que chega lá e volta, né? Volta para resgatar isso, né? Isso é que é duro, né? Se libertar. E na minha família ainda. Ai, Jesus! Isso é que é duro, que se ainda ficasse lá para não ter que ver mais, mas o duro é que vai cruzar de novo, né? Mas lá onde? O que vocês estão falando? Ela tá falando da reencarnação. Da reencarnação. Fiquei pensando, Helga, na má água desse seu tio, Gisela. Imagina. Tudo a situação que ele passava por essa mágoa. E ninguém sabe qual foi o problema, né? Ninguém sei. sabe o que aconteceu, né? Não. Só ele sabia o problema, né? Acho que entre os irmãos deveria saber, né? Ou às vezes talvez Ou até ele, você né? sabe da situação, mas não acha que é para tanto também, né? Também tem isso. Às vezes acontece uma coisa e você fala, nossa, mas tudo isso, né? É o que a Helga acabou de falar. O irmão falou, tô banguela porque você quebrou meu dente. Ela nem sabia. E ele tá magoado porque ela quebrou o dente. Eu empurrei ele quebrou o dente. Falei, gente, tô sabendo que e ela nem sabia. E ele magoado, sei lá. Nossa, fiquei passada. Falei, tem as projeções também, né, gente? Eu tenho 2 dedos da mão rasgados, remendados. Um praticamente quase eu perdi, porque o meu irmão... E a gente ri, né? A gente sempre, quando meu irmão olha, ele fala, essa daqui foi eu. Ele fala, essa daqui também. Mas a gente brinca. Sabe aquelas cadeiras de... nem sei se tem cadeira que tem um pano assim, que parece uma cadeira de praia, tem um pano. Era a briga das crianças para sentar na cadeira. Aí ele foi e fechou a cadeira e meus dedos. Aí toda vez ele olha na minha mão e fala, essa é minha e essa é minha. Eu falei, essa só conta. Ela me falou do dente, eu lembrei dos meus dedos rasgados. Às vezes não precisa nem ser mágoa, não estou dizendo no caso que a Helga está colocando, porque eu não sei, mas
às vezes são lembranças de situações, né? Você sabe que a Gisela falando, olha, eu não sei como isso entra em mágoa. Talvez o incômodo foi meu da história, né? Nem sei se a Marcela sabe disso, mas a minha cunhada tinha um vício, um cacuete de criança, e a minha sogra, tadinha, já está no outro plano, ela amarrou ela na árvore, que era... Ai, eu lembro disso. A cara da Renata e da minha... Amarrou ela na árvore para ela perder o capoeira, que era um piscar. A Gisela falou, eu me lembrei disso. E quando eu também fiquei, acho que com a cara da Renata, quando eu fiquei sabendo, são coisas para traumatizar, né? E minha cunhada nunca contou dessa forma, e nem a minha sogra achava que foi um ato assim, fantástico, como resolver o capoeira da filha. Então, se vê assim, as Nossa, pessoas... mãe, eu acho que meu pai me contou isso porque eu tinha um cacuete parecido. De última rodada. E aí ele me contou, e aí eu fiquei tipo, putz. Né, Marcela? Então, você vê, reação e reação, né? Como que é? Para minha sogra, aquilo foi uma terapêutica fantástica que resolveu o problema. Nós, né, na era moderna, fala, meu Deus, isso é trauma pro resto da vida. Aí não tem terapia que cuide. Quando a gente chega do outro lado e vai prestar conta, eu imagino que tudo deva ser considerado conforme o nível de consciência da pessoa. Do tipo, se eu faço isso, eu vou parar no umbral do tipo, filha, você despirocou. Mas na faixa etária da sua sogra, eu lembro, minha avó tinha 1 milhão de superstições. A pessoa fez um negócio desse, vamos dizer, vamos dar um descontinho, né? Eu imagino, né, que a hora que a gente chega lá com a lista, eles devem levar essas coisas em consideração. Se não tem consciência do que ela tá fazendo, até que ok, né? É isso mesmo. A Renata, agora eu lembrei de uma coisa engraçada, apesar de estar... Você falou descontinho, fiquei pensando, descontinho, tem que ter muito descontinho quando você vai embora, então, hein? Nossa ignorância. Não, mas Vera, a gente é muito ignorante ainda. A gente é. Sim, e outras coisas, ninguém vai amarrar ninguém na árvore, mas a gente faz outras coisas, né? Outras coisas, é verdade. Outras coisas. Não, por outras coisas, porque para a época dela, imagina para os pais, para os avós, tudo, era o máximo da repressão, a forma deles educarem aquela visão. Hoje não cabe mais mesmo, né? Sim. Não tem suas loucuras aí. Mas, então, acho que leva em consideração o grau evolutivo, a consciência, a ignorância, o período, a ignorância que tinha no educar. Então, o que servia lá para trás, para nós, ainda mais nós que estudamos, óbvio que tem coisa que não vai ter esse descontinho, não. Se você ficava estudando, se era espírita, tal, você está querendo, né? Porque negociar, barganhar o quê? Porque na verdade é barganha, né? Vamos barganhar o quê? Porque as coisas, se a gente for parar para pensar, vão mudando, né? A gente estava lembrando aqui, eu e o Bruno, do nosso tempo de escola, das barbaridades que a gente sofreu e que a gente fez, e que hoje é bullying, imagina, ser chamado na direção. Aí ele falando dos meninos da sala dele, que eles eram chutados, sabe? Que ele foi chutado. Um monte de coisa que hoje a gente olha e fala, nossa, isso aí, imagina, impensável, né? E tal. E para a época, meio que assim, ninguém tomava... Ninguém queria saber, na verdade, os educadores, né? Aquela coisa da ovada. Gente, quem viveu isso daí? Uma vez, eu fui aterrorizada, correndo até minha casa. Mas, gente, como que eu não fui atropelada? Porque tinha uns 4, 5 neguinhos, era muito ovo, gente, era muito ovo. Aí eu lembro até hoje disso. Eu entrei na casa de uma amiga, que morava mais perto do que eu, e os meninos pegaram os ovos e jogaram na casa da menina. Gente, meu pai dela teve que pintar a casa, se eu não me engano, na época grudou a gema. Umas coisas horrorosas. E na escola, ninguém nem aí. Hoje em dia já não, né? Se você fica sabendo que aconteceu uma coisa dessa, você vai chamar os meninos, porque hoje não é mais visto com bons olhos. Mas isso vai mudando com o tempo também, né? Nem fala. Com os nossos pensamentos, com muita luz,
muita paz, agradecendo toda a equipe espiritual que esteve conosco no nosso trabalho, no estudo que nós fizemos hoje, que pode nos ajudar a deixar fluir essa água que tem dentro de nós, com muita sabedoria, muita paz, perdoando, levando esses ensinamentos para a nossa vida, caminhando com muito amor, muita paz e sentindo que cada dia, cada estudo possa nos ajudar a ter uma vida melhor, com mais amor e muita paz. E que também possamos deixar uma vibração no plano espiritual, que a utilize onde for necessário neste momento. E que Jesus, nosso Pai, esteja conosco sempre, nos ajudando e deixando uma luz também para todos os nossos companheiros que não puderam estar hoje no nosso trabalho, recebam o nosso amor. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Amém.